E aí galera, tudo bom? Hoje vamos ver um novo material que é movimento uniforme, retilíneo e uniforme, certo? Bom, é um conteúdo simples, mas temos que prestar atenção em alguns detalhes, não podemos deixar passar, tá bom? Vamos lá. Então, movimento retilíneo e uniforme, conhecido como MRU. O que é isso? O que é o movimento retilíneo uniforme? O movimento retilíneo e uniforme, a velocidade ela sempre será constante no decorrer do tempo e, portanto, a aceleração sempre será nula. Ou seja, o corpo ou o ponto material se desloca em distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Vale ressaltar também que uma vez que não tem aceleração, certo, sobre o corpo ou o ponto material em MRU, o resultante das forças aplicadas é nula, seguindo aqui o princípio da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Ou seja, para algo estar em movimento tem que ter uma força agindo sobre aquele objeto. Então, uma das características dele é que sua velocidade em qualquer instante é igual à velocidade média. Vamos lá? Bom, como vocês podem observar, um rapaz aí está no ponto zero, o ponto certo está no estágio zero. Em 2 segundos ele correu 10 metros, em 4 segundos 20 metros, em 6 segundos 30 metros, em 8 segundos 40 metros. Se vocês forem observar, a distância percorrida sempre foi de um ponto para o outro, sempre foi de 10 metros, ou seja, do ponto inicial, que a gente chama do ponto zero, até o primeiro ponto aqui, vamos chamar do ponto, ou seja, bem aqui, ó. Vamos supor que é o ponto zero, certo? Até chegar a esse ponto aqui, vamos supor A para B, ele correu 10 metros. E o tempo de deslocamento foi de 2 segundos. Já do ponto B para o ponto C, foi também de quanto? 10 metros, porque ó, 20 menos 10, 10. E o tempo também de 2 segundos. 4 menos 2, 2 segundos. E assim sucessivamente. Sendo assim, como vocês observam, como calcular a sua velocidade? A sua velocidade vai ser o quê? O espaço percorrido dividido pelo tempo. Ok? Bom, se a gente for pegar do ponto A aqui ao ponto B, qual foi o espaço percorrido? 10. Em quanto tempo? 2. 10 dividido para 2, 5. A mesma coisa aconteceria de A até C, que é o que? 20 dividido por 4 também vai dar 5. Como eu sempre falei, ó, vai ser sempre constante a velocidade, ela não vai sofrer alteração, ok? Bom, sendo assim, a função horária do MRU. A função horária do movimento representa o endereço de um móvel no tempo, ou seja, ela fornece a posição desse móvel em um instante qualquer. Com ela, seremos capazes de prever tanto a posição futuras do movimento, como conhecer as suas posições que o móvel já passou. Vamos lá. Então vamos observar aqui o esquemazinho, viu? Vocês podem observar aí, tem um carro, certo? Aqui, ó, carro no espaço S0, onde o tempo também é zero e a velocidade. Já aqui é S, certo? Tempo e velocidade. Sendo assim, o móvel parte de um ponto S0, que o instante é zero, no instante posterior, ou seja, já nesse ponto aqui, em qualquer tempo t, ainda não sei qual tempo, pode ser 2, 3 segundos, tem como a gente saber, através da função horária, ele estará numa posição S, certo? A gente vai precisar do tempo, certo? E a gente vai achar o que? A sua posição. Sendo assim, vamos lá. Partindo da definição da velocidade média, que é esse cálculo aqui,
certo? E como a gente já falamos, ΔS é o que? S final menos S inicial, ou S2 menos S1. E o tempo é o tempo final menos o tempo inicial, que podemos chamar de T2 e T1. Sendo assim, vamos lá. Aplicando a definição descrita acima, vemos o que? Como a gente falou aqui, S final menos S inicial, T inicial menos T final. No caso, o T inicial aqui é 0. Simplificando essa expressão, teremos aqui, ó, fizemos extremos e meios. Extremos, V vezes T e S menos S0. Aqui, ó, tá vendo? V vezes T, V igual a S menos S0. E assim, organizando, isola-se o S final, que teremos o que? S final igual a S inicial, que é a posição inicial do carro, onde ela estava no primeiro momento, 0, no tempo 0, certo? E aqui, ó, no tempo 0, mais a velocidade, como ela é constante, a gente já sabe isso, ela é constante, vezes o tempo, certo? Soma-se o espaço inicial com a multiplicação entre a velocidade e o tempo. Sendo assim, nós teremos aqui em que o S é a posição final, S0 é a posição final ou inicial, e V a velocidade e o T o tempo. Bom, como a gente sabe, o MRU, a velocidade ela sempre vai ser constante. Então, o gráfico que representa a função, certo? A função do tempo aqui, ó, em função do tempo, a velocidade aqui, ó, em relação à função do tempo. Independente do tempo que você predeterminar, a velocidade sempre será uma linha reta, certo? Não vai ter uma variação da velocidade, independente do tempo. Sendo assim, nós temos dois tipos de gráfico. O movimento progressivo, que é aquele que ele sai de um ponto zero e vai crescendo. E sempre o sinal vai ser positivo, ou seja, S0 mais VT mais VT, certo? Já o movimento retrógrado, ele vai ser S0 menos VT, certo? Então, progressivo é crescente, e retrógrado é decrescente. É só você imaginar o carro numa velocidade aqui, certo? Seguindo seu rumo, e em certo ponto ele vai freando, ou seja, a sua velocidade vai diminuindo, ok? E o seu espaço, o seu tempo vai diminuindo. O seu espaço vai diminuindo conforme o tempo. Em relação ao tempo, viu? Exemplo. Um móvel em movimento retilíneo uniforme apresenta a seguinte função horária. Como já vimos, S é o ponto final, a posição final, certo? É igual. Quem é esse 20 aqui? É só lembrar lá da fórmula. Quem vem primeiro? Mais 3T. Considerando que os valores estão no sistema internacional de unidades de medida, determine quem? A posição do móvel, o instante do movimento. O instante do movimento, o instante inicial, sempre será o que? Vai ser quanto? 0. E a sua posição após os 50 segundos. Então vamos lá. Como a gente falou, comparando a função dada com a função horária, vemos que o valor da posição inicial é igual a 20. Ou seja, o instante inicial, ou seja, o tzinho, vai ser igual a 0. Então, 3 vezes 0, 0.
E 20 mais 0, 20. Aqui. E na B, é só substituir, ó, de novo. Só que agora por 50. Para encontrar a posição pedida, vemos o que? Vamos substituir o t da função. Desta forma, teremos S final é igual a 20. Você se lembra que é a posição inicial? 20 mais o 3 aqui, velocidade, vezes, pega esse tzinho, tira ele e coloca o quem? O 50. Agora vai ficar 3 vezes 50. Como você se lembra, nessa expressão, a gente resolve primeiro a multiplicação para depois fazer a adição. Então, 3 vezes 5, ou 3 vezes 50, 150. 150 mais 20, 170 metros. Ou seja, daqui a 50 segundos ele estará no ponto 170. Ok? Então, bons estudos. Fiquem com Deus, pessoal.